Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão? Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. 31 de março, meu Deus! Tem um assunto que está na boca de todo mundo e que eu não comentarei. E por que não comentarei? Porque eu não acho que merece nenhum comentário. Todo mundo hoje está nas redes sociais aí levantando hipóteses a respeito de uma repetição histórica do 31 de março que, com toda certeza, absoluta tranquilidade, não acontecerá. Portanto, é um assunto sem a menor validade. No máximo, pode haver arrobos pontuais aqui e ali. E, enquanto isso, as atenções sociais, mais uma vez, se dispersam daquilo que de fato é estrutural para a realidade social, econômica, política do Brasil. A agonia vivida pela sociedade nesse momento, traduzida em falta de trabalho, falta de renda, falta de meios para subsistência, falta de apoio e necessidade, em consequência da falta de apoio, necessidade de se expor a um risco que é mortífero. Me refiro à Covid-19. Eu peço até um parêntese pessoal aqui agora para dedicar esse vídeo de agora do Desenve Notícias primeira edição a um amigo que eu perdi ontem. Eu quero dedicar esse vídeo aqui agora, que vai falar sobre uma preocupação que ele tinha, ao Matheus Santos. Matheus, meu amigo de Araraquara, 31 anos, faleceu ontem num hospital de Araraquara por Covid-19, complicações da Covid. Ele tinha 31 anos e era pai de 2 crianças. O mais velho, se eu não me engano, tinha entre 7 e 8 anos. Deixou, logicamente, a esposa completamente destruída, um abalo emocional terrível. E é dessa realidade e da falta completa de estrutura de suporte que a sociedade brasileira experimenta nesse momento, que por isso então eu quero dedicar a ele esse vídeo que trata de uma preocupação geral. Essa sim real, estrutural, que tem a ver com a realidade das maiorias. E não com os delírios de uns poucos que ficam aí tentando trazer de volta certas ideias que já passaram. Bom, o Desenho de Notícias de hoje é sobre a taxa de desemprego. O desemprego no Brasil está sob conflito interpretativo. O Ministério da Economia, através do CAGED, fez uma mudança metodológica no CAGED. O CAGED é Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Brasil sempre teve 2 metodologias para contar avaliar o cenário do desemprego. Uma era o CAGED e a outra era a PNAD do IBGE. E cada uma tem sua série histórica. E os números sempre foram diferentes em função do fato de que as metodologias são diferentes. Acontece que no ano passado, e é bom ter 2 metodologias diferentes, significa mais estatísticas e, portanto, mais comparações possíveis. No ano passado, o Ministério da Economia tomou a decisão de mudar a metodologia do CAGED. Até aí tudo bem. Incluiu mais categorias. Isso, naturalmente, modificou o número. Modificando o número, faz com que mais pessoas possam ser consideradas empregadas, assim como mais pessoas possam ser consideradas desempregadas, de acordo com o novo CAGED. O que não pode, que é o que eles vêm fazendo, é comparar o dado do novo CAGED com o dado do CAGED antigo. E eles vêm fazendo isso. E aí vem garganteando por aí uma ideia de que o Brasil está num recorde de criação de empregos. Bom, recorde de criação de empregos em comparação a janeiro de 2020, isso pela nova metodologia. Depois, naturalmente, de haver um mergulho na criação de empregos, segundo a nova metodologia, porque ela coincide com um ano de pandemia, onde houve uma massa extra de desempregados muito considerável. E por que eu estou levantando de novo esse assunto? Porque agora saiu o número do IBGE, da PNAD. E aí, bom, a questão é muito simples. A série histórica da PNAD, essa não mudou a metodologia, essa continua tendo, portanto, comparações viáveis, comparações racionais. E na comparação da série histórica da PNAD, do IBGE, eis que o desemprego no Brasil hoje, isso é o que está na notícia do Valor Econômico agora, que está aqui no meu computador, é de 14,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2021. Portanto, janeiro de 2021, dezembro e novembro anteriores. Trimestres móveis, é como se chama isso. É a maior taxa para janeiro de toda a série histórica da pesquisa. E aí você começa a ver o conflito interpretativo, porque a interpretação mais ou menos, né, capciosa, né, interpretação manhosa do Ministério da Economia,
gera uma notícia de recorde de empregos. Enquanto a do IBGE, que é um órgão de Estado que tem compromisso com as suas metodologias e não divulga números manhosos, a de que a taxa para janeiro é a pior de toda a série histórica. Tá? A maior até então havia sido em janeiro de 2017, com 12,6%. Então é o pior início de ano em termos de emprego na história brasileira, desde que a contagem é feita. E alguns outros números aparecem na nova edição da PNAD contínua, que são interessantes de comentar. Estou buscando esses números, peço um minuto de paciência. O número de desalentados, né, que é essa nova categoria que foi aí criada para identificar as pessoas que gostariam de trabalhar, mas que desistiram de procurar um trabalho, né, que o IBGE incluiu isso também para identificar dentro da massa geral pesquisada, estas pessoas. Bateu um novo recorde, os desalentados, chegando a 5,9 milhões de pessoas. Isso na pesquisa relativa ao trimestre móvel, terminado em janeiro de 2021. E o número, portanto, é 25,6% acima do mesmo período de 2020, ou seja, janeiro de 2020, dezembro de 2019 e novembro anterior. Muito bem. A força de trabalho brasileira, que soma pessoas ocupadas ou em busca de empregos com 14 anos ou mais de idade, estava em 100 milhões e 300 mil pessoas no trimestre até janeiro de 2021. O que significa, portanto, que o número absoluto, o número real de pessoas desempregadas no Brasil hoje é de 14,3 milhões de pessoas, que é uma estabilidade em relação aos números anteriores que já vinham sendo pesquisados pela PNAD contínua. Então, o Brasil parece que confirma o quadro que nós chamamos de esterese do mercado de trabalho, que é quando a persistência no longo prazo de uma taxa alta de desemprego começa a retirar estruturalmente pessoas da força de trabalho. Você veja que os desalentados cresceram 25%. E por que isso? Porque essas pessoas, por deixarem de trabalhar no mercado de trabalho formal por tempo demais, começam a se incapacitar, começam a deixar de estar atualizadas nas coisas que são demandadas pelos empregadores, começam a perder a prática de trabalho, começam a se desatualizar, uma série de coisas. Ou seja, a esterese do mercado de trabalho é quando você começa a aposentar previamente uma grande parcela da sua força de trabalho. Aposentar involuntária e antecipadamente uma parcela significativa da sua força de trabalho. É um mal terrível e que se revelará naquilo que nós chamamos de uma taxa de desemprego natural alta. Ou seja, aquela quantidade de pessoas que já não tem mais condição de retornar ao mercado de trabalho, mesmo quando a economia se recupere, será alta pra caramba. O que significa o seguinte: o Brasil, provavelmente por longo período à frente, por décadas, quiçá, estará condenado a trabalhar com uma taxa de desemprego. A taxa de pleno emprego brasileira será uma taxa com desemprego de em torno de 10%. Esse é o resultado da esterese do mercado de trabalho. E por que isso? Porque se você começa a empregar mais pessoas, além daquilo que é a sua taxa de desemprego natural, suponha que ela esteja em 3%, aí você emprega a ponto do pleno emprego baixar, o pleno emprego subir e aí atingir mais pessoas no mercado de trabalho, colocar para dentro mais pessoas do que aquela taxa de desemprego natural de 3%. O que acontece? Você começa a colocar pessoas para dentro do mercado de trabalho e o mercado de trabalho começa a não responder com melhor produtividade em proporção à entrada de novos trabalhadores, o que significa que a economia começa a ter mais demanda do que oferta, portanto, inflação. Consegue compreender? Então, dado que isso acontece, em geral, o que a administração das economias fazem? Elas começam a desaquecer a economia a partir do ponto em que o pleno emprego começa a equivaler à taxa de desemprego natural. Então, para evitar a inflação de demanda. Dado que a taxa de desemprego natural brasileira está subindo em função da esterese do mercado de trabalho, é possível que o Brasil não possa movimentar a sua economia mais adiante para além de um desemprego de 10%. Ou para quem, se você quiser. Significa em bom português que o Brasil talvez não possa ter taxas de desemprego mais baixas do que 10%. Olha o absurdo.
sob pena de começar a comprometer o mercado de trabalho com baixa produtividade, maiores demandas e, portanto, potenciais de inflação de demanda, né? E aí é uma geração que se perde, ou duas. Olha, é muito complicado isso que está sendo vivido. É natural que isso é um reflexo tanto da recessão permanente, que é fruto desse acordo político, né, de austeridade permanente e oferta de alocação de recursos em excesso nas atividades improdutivas, combinado com uma outra face do mesmo problema, que é a desindustrialização. Lembrar que num país de renda média, com indústria de tecnologia média, a mão de obra ainda é muito intensiva nos setores industriais. Quando você tem 36.600 fábricas fechando em 5 anos, é natural que você vai esperar uma crise permanente do mercado de trabalho. E como ninguém consegue reverter esse processo se não for com a ação de um poder público muito significativa, visando um projeto de país que reindustrialize e promova demanda em boa escala, calculadamente, de maneira a trazer de volta as pessoas do mercado de trabalho que ainda podem ser colocadas para dentro e ativar novos setores, bicho, só vai piorar, né? E, infelizmente, enquanto a gente fica aí discutindo essas cortinas de fumaça imbecis, como essa do 31 de março, imbecis, não é? A gente está deixando de discutir aquilo que seria a solução para os problemas reais brasileiros. Vacinação em massa, apoio a empresas e pessoas, imediato, com fartura de dinheiro, com aumento da dívida pública, sim, para apoiar pessoas e empresas, correto? E aí controles macroeconômicos para não deixar a dívida explodir mais adiante. Ora, eu sou um desenvolvimentista, eu defendo controles macroeconômicos, meus amigos, é claro que sim. E, em função disso, aí você começar a reverter essa roda depressiva que nós estamos deixando acontecer com a economia brasileira. A economia não é um quadrado na frente do computador com gráficos bonitos. Essa é a representação da economia. O que a economia é são pessoas reais vivendo no mundo real. O longo prazo da dívida, o longo prazo dos preços macroeconômicos, o longo prazo, tudo isso é administrável. O que não é administrável são as necessidades reais se não houver capacidade para administrá-las. Numa desindustrialização tão profunda, num desemprego tão profundo, com esterese do mercado de trabalho como nós vivemos agora, significa que nós estamos renunciando aos instrumentos de administração daquilo que é real na economia. No meio de uma situação em que sequer sair para se virar as pessoas estão podendo. Basta você ver que tem motoristas de Uber, quer dizer, que é a profissão mais... Bastou querer trabalhar, você trabalha, você aluga um carro, tem uma carteira, aluga um carro, você vai trabalhar. Aí você que é liberal, você vai dizer, as pessoas podem trabalhar, basta elas quererem pegar um carro, botar, alugar um Uber, e vai fazer, vai trabalhar. Os Ubers estão dizendo, meus amigos, que durante o lockdown não tem jeito, eles esperam 2, 3 horas para pegar uma corrida de R$5. Não há saída. Não há saída. Sem um grande programa keynesiano, sim, permanente de resgate de pessoas e empresas e uma reestruturação desenvolvimentista dos setores econômicos visando, aí sim, o longo prazo da produção. Sem isso, aquilo que aconteceu com meu amigo Matheus Santos ontem, que a família dele ficou destruída, vai acontecer com mais e mais e mais pessoas e, infelizmente, não só por Covid, mas também por necessidades básicas não atendidas. Falei mentalmente aqui para vocês pegarem a palavra. É isso, Desenho de Notícias, primeira edição terminando aqui agora. Logo mais, às 5 da tarde, sai o Desenho de Notícias, segunda edição. Se inscreve aí na Revolução Industrial Brasileira. Agradeço a sua audiência. Clica aí no curtir para dar um apoio no vídeo. Um abraço para você, até mais tarde.